Olá, amigos do Clique! Estamos de volta para falar de esporte, para falar de futebol para você nesta terça-feira, 8 de junho de 2021. Estamos de volta, como acontece toda terça-feira e toda sexta-feira. Nós estamos juntos aqui no Clique para falar de esporte para você. E hoje nós vamos trazer os resultados do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, a classificação. Vamos trazer algumas informações também a respeito da Copa América, que tá para começar, e vamos trazendo algumas outras notícias aí do mundo do futebol. Vamos começar aqui com as informações da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos do final de semana, gente. Então vamos lá para os resultados dos jogos que aconteceram aí no final de semana. Teve um jogo da Série B que já foi na terça-feira passada, que fez parte aí desta segunda rodada, que foi o Operário do Paraná perdendo para o Guarani por 5-2. Esse jogo, então, abriu a segunda rodada da Série B do Brasileiro e aconteceu aí na terça-feira passada. Então, para confirmar, Operário 2, Guarani de Campinas 5. Vamos lá, final de semana, na sexta-feira tivemos o Goiás vencendo em casa o Confiança por 2-0. Jogos do sábado, Londrina perdeu em casa pro Brusque. Olha só o Bruscão aí, tá indo bem no Campeonato Brasileiro da Série B, viu? Bruscão vencendo fora de casa por 1-0, grande resultado aí pro time catarinense. Já no sábado ainda, o CSA empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0. Outro jogo do sábado foi o Remo, que venceu em casa o Brasil de Pelotas. Os demais jogos, no sábado ainda, Série B do Brasileiro, Botafogo 2, Coritiba 0, Botafogo vencendo lá no Nilton, 2-0 o time do Coritiba. No estádio Moisés Lucarelli, já no domingo, a Ponte Preta empatou com o Vasco, 1-1, Vasco e Ponte Preta. No outro jogo que aconteceu no domingo, tivemos o Cruzeiro. Olha só o Cruzeiro, hein, gente? Cruzeiro lá em Belo Horizonte, no Mineirão, perdeu em pleno Mineirão pro CRB. Que resultado ruim pro Cruzeiro, né? Já o time do Avaí, o outro catarinense, empatou em casa, ali na ressacada com o Vila Nova de Goiás. Esse jogo foi domingo. E ontem à noite tivemos o encerramento da rodada com o Vitória da Bahia Vitória da Bahia perdeu pro Náutico pelo placar de 1-0. Esse jogo aconteceu lá no estádio Barradão. Então esse jogo fechou a rodada da Série B, a segunda rodada encerrada, Vitória da Bahia 0, o Vitória não teve vitória e o Náutico 1, Vitória perdeu em casa. Vamos à classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a partir de agora, a tabela de classificação já começa a ficar um pouquinho mais atraente, um pouco mais emocionante, né? Então vamos lá. Olha só quem lidera a classificação da Série B. O Bruscão, viu, gente? O Brusque lidera com 6 pontos, seguido do Náutico com 6 pontos. Depois em terceiro tá o Guarani com 4. Em quarto, Botafogo com 4 pontos. Em quinto, tá o Goiás com 4. Em sexto, CRB 4. Em sétimo, Remo 4. Depois com 3 pontos vem o Confiança, o Coritiba, o Operário e Operário. Aí para. Aí 2 pontos agora, na 11ª colocação. O Vila Nova, o Sampaio Corrêa, esses dois têm 2 pontos. 11º e 12º consecutivamente. Já a partir do 13º lugar até o 19º, nós temos os times com apenas 1 ponto, que são eles: a Ponte Preta, o Vitória, Brasil de Pelotas, o CSA, o Londrina, Vasco da Gama só tem 1 ponto e o Avaí também só tem 1 ponto. E quem tá na lanterna do campeonato, hein? Quem tá na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B? Olha ele lá, o grandão, o gigantão,
o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeirão tá segurando a lanterna, 2 rodadas, nenhum ponto conquistado até agora dentro da competição. Muito bem, vamos agora falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, divulgando aqui os resultados da Série A, final de semana no domingo, não, vamos pegar aqui no sábado primeiro, né? Sábado, tivemos aqui o Atlético de Goiás venceu o São Paulo, olha só que resultado, gente, para o São Paulo. Atlético Goianiense 2, São Paulo 0. Esse jogo aconteceu lá no estádio Antônio Ascioli, lá em Goiás. São Paulo perdeu de novo. O time do Santos, o Santos se deu bem na rodada, venceu no sábado ainda o time do Ceará por 3-1. Ótimo resultado aí pro Santos. Bragantino no sábado empatou com o Bahia, 3-3. Jogo esse com 6 gols, né? 6 gols. 3 para cada lado. Bragantino 3, Bahia também 3. Já no domingo, jogos de domingo, o Fluminense venceu o time do Cuiabá por 1-0. Magrinho esse resultado pro Fluminense, mas venceu, 3 pontos lá na bagagem. Fluminense 1, Cuiabá 0. E o Fortaleza deu um baile aí no Internacional, hein? Um baile no Internacional. Fortaleza venceu por 5-1 o time do Internacional. Que coisa, hein, Internacional? Que coisa, hein? Demais jogos aqui, o Atlético Mineiro perdeu pro Corinthians, magrinho também o resultado do Corinthians, mas ganhou 3 pontos, né? Lá na casa do Atlético Mineiro, o Corinthians levou a melhor, 1-0. O Juventude perdeu em casa pro Atlético Paranaense por 3-0. Péssimo resultado pro Juventude, que perdeu pro Atlético do Paraná por 3-0 em casa. O Palmeiras venceu a Chapecoense por 3-1 lá no Allianz Parque, né? Allianz Parque, a gente está acostumado a falar outro nome de estádio, que era antigamente, mas agora é Allianz Parque, é mais chique, né? Palmeiras 3, Chapecoense 1. O Sport perdeu pro Atlético Mineiro por 1-0 e o Grêmio e o Flamengo, esse jogo foi adiado e ainda não tem data para ser realizado essa partida. Vamos à tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem lidera é o Fortaleza. Lidera, por enquanto, né? Não deve continuar muito tempo ali, mas está liderando. Fortaleza lidera com 6 pontos, seguido do Atlético do Paraná com 6, Atlético de Goiás em terceiro 6, aí vem com 4 pontos aqui. Na quarta colocação, o Bragantino tem 4 pontos, o Bahia tem 4 pontos, Fluminense 4, com 3 pontos. Na sétima colocação, o Palmeiras, seguido do Flamengo, que tem 3 pontos, Atlético Mineiro 3 pontos, Corinthians na 10ª colocação com 3 pontos, depois vem Ceará com 3, Santos com 3 na 12ª, o Cuiabá vem com 1 ponto, daí já começa os times que tem 1 ponto. Na 13ª colocação, Cuiabá, Sport Recife, São Paulo, Juventude, Internacional. Até 17ª colocação, então, esses times têm 1 ponto. E quem não tem nada é o Grêmio, o América Mineiro e, infelizmente, o nosso catarinense, nosso representante, um dos nossos representantes, né? A Chapecoense tá aí na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Então esses foram os resultados, Série B, Série A, com as suas devidas classificações. E temos aqui algumas outras informações para passar para você. O Palmeiras entra em uma semana decisiva com um elenco mais enfraquecido do que se imaginava. Entre lesões, diagnósticos de Covid-19, reconhecimento físico e convocações para a seleção brasileira, o Verdão terá que lidar com 12 desfalques. O primeiro desafio será nesta quarta-feira, dia 9, amanhã, no estádio Allianz Parque, contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. O time joga pelo empate depois de ter vencido o jogo de ida. E no sábado, o time do Palmeiras é adversário do Corinthians, novamente no seu estádio
Allianz Parque. Então, no meio de semana não teremos Campeonato Brasileiro, teremos Copa do Brasil aí como prioridade, né? Após uma longa renegociação, o Santos renovou o contrato do meia Carlos Sanches até julho de 2023, hein, Sanches? O uruguaio aceitou diminuir consideravelmente o seu salário para cumprir seu desejo de se aposentar na Baixada Santista. Ei, Santos! Ei, Santos! O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira para fazer sua estreia da Copa do Brasil contra o Coritiba. E o clube montou uma logística para poder contar com os 5 jogadores convocados para a seleção brasileira, que é o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, o Gerson e o Pedro. Eles chegam na capital paranaense apenas no dia da partida. Os atletas que forem convocados para a Copa do Brasil, ou melhor, Copa América, só vão se apresentar na seleção brasileira na sexta-feira, dia 11. A partida entre Grêmio e Flamengo, ela foi adiada e não tem data ainda para ser realizada. E uma última informação aqui para você que acompanha o Clique é sobre a Copa América, né? Apesar de algumas insatisfações, entre aspas, né? Que eu acho que não tem muitas insatisfações, porque... né? Deixa pra lá. Apesar de algumas insatisfações, os jogadores da seleção brasileira decidiram que irão disputar a Copa América. O Brasil estreia diante da Venezuela no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão dos atletas deve ser comunicada juntamente com um manifesto com críticas à forma como o evento foi organizado em meio à pandemia de Covid-19. A tendência é que isso aconteça somente depois da partida contra o Paraguai, às 21h30 de hoje, horário de Brasília, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então hoje tem seleção brasileira. A seleção disputará a Copa América com um elenco muito parecido com o que está reunido para os jogos das eliminatórias. Tite ainda pode chamar aí mais 3 ou 4 atletas. A lista será anunciada na quarta-feira, provavelmente. Essas foram as nossas informações de hoje. Um grande abraço para você do Clique e até sexta-feira. Tchau, tchau!